Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 13. 7 de janeiro, ano unificado de 1928, a Federação. Ao se prepararem para a Operação Aurora, os oficiais da Federação quebraram a cabeça tentando encontrar maneiras de neutralizar as estratégias defensivas do Império. A principal questão que se apresentou foi a tática de fortaleza, ou ponto forte praticada pelo Império. Partindo do pressuposto de que rupturas poderiam e iriam ocorrer, em vez de tentar preservar a linha defensiva rompida, o método de fortificação concentrava-se em posicionar unidades ao longo da linha para manter posições construídas previamente. Naturalmente, entrincheirar-se em uma posição estratégica perto da frente de batalha, após a linha ter sido rompida, significava estar cercado. Mas os imperiais estavam dispostos a se resignar a isso como algo necessário, uma mudança de perspectiva. Em vez de pensar nisso como estar cercado, por que não pensar nisso como uma oportunidade para imobilizar o inimigo? Em outras palavras, tudo o que precisavam fazer era resistir até que os reforços chegassem para socorrê-los. De certa forma, era como estar sob cerco. Os pontos fortes poderiam parecer uma medida de último recurso por parte do Império, já que este não possuía as reservas necessárias para uma defesa elástica em todas as frentes. No entanto, na verdade, era extremamente preocupante, pois ignorar as fortalezas e avançar resultaria em ameaças pela retaguarda. Se em vez disso fizessem o jogo do inimigo, ficariam atolados atacando posições fortificadas. A Federação estava desesperada, tentando encontrar uma maneira de neutralizar rapidamente o inimigo que se entrincheirara dessa forma. Mesmo que sua linha defensiva fosse frágil em alguns pontos, com posições fortificadas como essas, ela era relativamente resistente. Ataques corpo a corpo com infantaria aumentariam consideravelmente as baixas, e até mesmo a artilharia pesada exigiria tempo e recursos consideráveis, enquanto a situação de suprimentos permanecia incerta. E se eles hesitassem, o exército imperial, tão implacável quanto aquele charlatão Zetor, certamente contra-atacaria. Assim, embora neutralizar esses pontos fortes fosse um grande problema, o general Kutuis, que havia liderado a formulação da Ascensão da Aurora, encontrou uma solução simples, uma que não exigia confrontos. Se o exército de campo do Império conseguisse ameaçar as unidades que rompessem as linhas inimigas, ou seja, o primeiro escalão em avanço e suas rotas logísticas, tudo o que precisava ser feito era ter unidades separadas, além do primeiro escalão, prontas para encurralar o inimigo dentro de suas próprias fortalezas. Em outras palavras, duas forças separadas, uma para avançar e outra para cercar o inimigo. Uma solução à la Ovo de Colombo. O desdobramento abrangente de uma força maciça da maneira correta e no momento apropriado. Foi tudo que bastou para que a Operação Alvorada se tornasse a chave para esmagar as defesas imperiais, que se mostraram tão resistentes. O estilo do general Kutuis pode não ter sido o mais inventivo, mas suas iniciativas eram respaldadas por uma lógica sólida que unia firmemente a teoria à realidade e se esforçava para ser imune a qualquer artifício astuto. A Federação, no entanto, era uma nação de ideias. Em resposta à sugestão de que um problema poderia ser resolvido mais tarde, surgiu a seguinte pergunta: mas e se pudéssemos resolvê-lo imediatamente? E a pergunta seguinte foi: e como fazemos isso acontecer? Em outras palavras, se eles pudessem simplesmente asfaltar os pontos fortes do inimigo, seria ainda melhor. Em termos de ideias, o conceito era claro. A resposta era que eles precisariam de um abridor de latas capaz de abrir fortificações inimigas. A próxima resposta? Bem, então vamos inventar o abridor de latas necessário. A pesquisa começou logo em seguida. No processo, sua atenção foi atraída para as táticas imperiais. Mais especificamente, a prática de magos se deslocarem por meio de desantamento de tanques. Inicialmente pensavam que era simplesmente uma forma de ocultar assinaturas de mana durante os movimentos, visando o fator surpresa. Mas a Federação descobriu outra vantagem que nem mesmo os implementadores originais, o exército imperial, conheciam. Ou seja, o uso de tais táticas como um método revolucionário para atacar pontos fortes. Ao atacar um ponto forte com uma unidade blindada, se a unidade mecanizada fosse formada inteiramente com aptidão mágica, eles descobriram que seria teoricamente possível conquistar esses pontos usando infantaria que fosse ao mesmo tempo blindada e imóvel. É claro que reunir uma brigada inteira com aptidão mágica será difícil, então, como teste. O primeiro regimento experimental de magos mecanizados foi a campo com a esperança de que pudessem servir como esse abridor de latas. A opinião sincera do general Kutuis era que deveriam simplesmente deixar as tropas cercadas em paz, mas por ser sensível às questões internas de equilíbrio, ele sabia que não devia expressar uma opinião tão inútil. Afinal, ele podia ver que o partido já estava de acordo, e ele sabia muito bem o que acontecia quando se opunha a planos que os superiores haviam aprovado. Se o plano ao qual você se opôs fosse bem sucedido, isso naturalmente resultaria em perda de prestígio. Mas esse seria, na verdade, o melhor resultado. O que seria realmente terrível seria o plano ao qual você se opôs fracassar. Os superiores viriam isso como uma premonição arrogante da sua parte, prevendo a ruína deles. Nada poderia ser pior. Usar sua posição de especialista para rejeitar categoricamente todas as ideias relativamente inofensivas dos amadores era como reservar uma passagem só de ida para o Gulag. Opor-se moderadamente apenas às ideias verdadeiramente desastrosas era mais do que suficiente. Ou pelo menos, essa era a abordagem do general Kutuis. Assim, o primeiro regimento experimental de magos mecanizados, que havia conquistado o interesse e a aprovação da cúpula do partido, logo apareceu na frente oriental. Novo, ambicioso e inovador. Um arranjo que poderia facilmente ter se tornado o padrão de facto. No entanto, naquele dia imediatamente antes do início de Rising Dawn, algo extremamente infeliz aconteceu. Um lagarto surgiu no caminho da Federação. Um que cuspia fogo.
Seu nome, Salamandra, o orgulho cuspindo fogo do Império. Após aumentar a altitude e procurar brevemente o inimigo, o primeiro tenente Grants retorna com uma expressão de surpresa no rosto. Voando lado a lado com Tânia, ele relata o que encontrou. Senti algo bem à frente. É fraco, mas coincide com a localização do alvo projetado. Posição adquirida. Você o sentiu? A essa distância? Tem certeza? É a área que foi relatada. Tenho quase certeza de que devem ser eles. Por nossa parte, estávamos evitando até mesmo usar o rádio. Considerando o cuidado que tínhamos para não nos revelar, presumi que o inimigo teria pelo menos o mesmo cuidado. Hesito por um instante e então tomo uma decisão. Por mais que eu deteste vazar repetidamente nosso sinal de mana apenas para reconhecimento, eu propositalmente subo abruptamente, ganhando altitude e me orientando em direção à região suspeita em questão, procurando por quaisquer assinaturas na área, apenas por precaução. Inacreditável. Sinto-a bem à minha frente. Não há outra palavra para descrevê-la. Uma assinatura de mana. Honestamente, o fato de podermos captá-la a esta distância, para mim, que estou sempre consciente de manter meu sinal o mais oculto possível e que estou constantemente voando em baixa altitude para evitar emitir uma assinatura de voo poderosa. A ideia de vazar uma assinatura tão massiva, como o inimigo está fazendo agora, é completamente estranha. A menos que isso seja algum tipo de estratégia da parte deles, o inimigo está sendo lamentavelmente despreocupado. Major Weiss, faça a sua busca também só para garantir. Roger, responde o Major Weiss de forma admirável, ganhando altitude imediatamente. Seu rosto demonstra surpresa. E então? Uma expressão de preocupação. Não acredito, parece murmurar enquanto desce mais uma vez. Eu os pressenti, exatamente como relatou o Tenente Grants. Não acredito que vocês dois duvidaram de mim. Que falta de educação. Desculpe, gritei de volta para o primeiro Tenente Grants antes de me virar para fazer uma pergunta a Weiss. O que você acha, Major? Alguma ideia? Acho difícil acreditar que o inimigo seja tão ruim em esconder sua magia. Talvez estejam tentando nos atrair para fora? Franzi a testa em resposta. Assim como com os Type 105, o Major Weiss provou repetidamente ser um homem de ideias. Se alguma possibilidade lhe ocorrer e eu não tiver percebido, seria prudente ouvi-lo. Espere aí, Major. Quer dizer que você acha que pode ser uma distração, uma armadilha, um engano? Eles estão muito expostos. Tânia cruza os braços. Durante o reconhecimento de ontem, ela também considerou seriamente a possibilidade de o sinal de mana captado ser uma armadilha. Acabou não sendo o caso, mas não há garantia de que desta vez seja diferente. Subestimar o inimigo é um erro perigoso. Qual é o ditado mesmo? O orgulho vem depois? Subestimar o inimigo não é apenas um erro, é um primeiro passo ousado em uma ladeira íngreme. Prefiro não tropeçar de cabeça na mira inimiga só porque superestimei minhas próprias habilidades ou a competência das minhas tropas. A cautela, a capacidade de imaginar o pior, até mesmo ao ponto da covardia, é uma característica admirável. Major Weiss, espere um segundo. Vou verificar novamente. Sinceramente, não gosto de ficar subindo e descendo repetidamente assim. Quando você encara o abismo também. Bem, não, acho que isso não se aplica aqui. Mas se conseguirmos captar o sinal de mana deles, podemos presumir que eles provavelmente também conseguem captar o nosso. Se quisermos surpreendê-los, obviamente seria melhor deixá-los em paz. Mas prefiro que acabemos fazendo um ataque surpresa do que nos metermos numa armadilha. Subo e procuro mais uma vez por um sinal à distância. Embora esteja longe, sem dúvida parece haver um vazamento de sinal. É um sinal de verdade, não como o que eles receberam das naves tipo 105 ou daqueles magos incompetentes da Federação de antes. Um vazamento de sinal, simples assim. Não há outra maneira de descrever. Sim, não parece haver outra explicação além do fato de serem amadores. Ou se for uma armadilha também faria sentido. Não é totalmente impossível que estejam vazando o sinal de propósito. Enquanto reduzo a altitude e me junto às fileiras, o Major Weiss espera com uma expressão interrogativa no rosto. Ele voa ao meu lado sem dizer nada, mas eu sei o que ele está pensando. Apenas dou de ombros. Então você acha que é uma isca? Em resposta, o Major Weiss acena enfaticamente com a cabeça. Fizemos a mesma coisa em Uldoa. Atraímos o inimigo fingindo ser novatos e depois os emboscamos. Faço uma careta ao me lembrar de que eles, de fato, fizeram algo semelhante em Uldoa, quando caçavam aquele regimento de magos dos Estados Unidos. Será que o inimigo faria o mesmo? É bom que os homens dela tenham um senso de cautela apurado. Mas já notei antes que o Major Weiss às vezes pode ser sensato, ou talvez pessimista, de maneiras equivocadas, e tem o hábito de superestimar o inimigo. Se eles estivessem tentando nos atrair para fora, duvido que se dariam ao trabalho de instalar projéteis defensivos para demonstrar que estão prontos para o combate. Exatamente. A assinatura de mana do inimigo seria muito frágil como camuflagem ou isca. Se eles simplesmente não conseguissem ocultar sua magia e revelassem acidentalmente sua localização, seria uma coisa, mas como isca. Vazar um sinal que indique que estão prontos para o combate não parece uma ideia muito inteligente. Naturalmente, tudo isso pode ser mais um engano para nos atrair como uma mariposa para a chama, intencionalmente criada para confundir nosso julgamento. Não é impossível. No entanto, se fosse uma isca, para que serviria afinal? Pergunto com convicção, quase certo a essa altura. Assim como na Operação Bolo, realizada pela Força Aérea dos Estados Unidos no Vietnã, a estratégia de disfarçar as forças para atrair o inimigo não é incomum. Mas, em geral, essas táticas servem para atrair um alvo inimigo em um jogo astuto de gato e rato, utilizando camuflagem sofisticada. Qual é o seu argumento? Que essa assinatura de mana amadora é apenas um disfarce para uma mera escaramuça. O exército da Federação não é amador. Eles são extremamente perigosos.
Concordo plenamente. O exército da Federação não é amador e é extremamente perigoso, mas isso se aplica ao exército da Federação como um todo. Quando se trata da qualidade de suas unidades de magos, não há muito o que discutir. Nosso encontro com aqueles magos do outro dia, que nem sequer tinham conchas, deixou isso excepcionalmente claro. Como organização, o exército da Federação pode ser temível, mas, individualmente, seus membros são frequentemente frágeis. No entanto, o Major Weiss, que normalmente não contesta as palavras de Tânia a esse ponto, parece ter se tornado uma figura de oposição ferrenha atualmente. Tenente-coronel, desrespeitar nossos inimigos é perigoso. Eles são uma unidade mecanizada, e não apenas um regimento, uma brigada inteira. E a julgar apenas pelos sinais, os magos também parecem ser um batalhão. Se for uma armadilha, estaremos caindo direto na boca do leão. Franzo a testa enquanto meu subordinado fala com um rosto sério e ansioso. É justamente por tê-lo em tão alta consideração como soldado que fico perplexo ao ver tamanha divergência de opiniões em um momento tão crucial. Você não vê? Superestimar o inimigo é tão perigoso quanto superestimá-lo, algo que só pode levar à perda de oportunidades de vitória. Entendo perfeitamente o que o senhor está dizendo, coronel, mas algo neste teatro me parece estranho. O leste sempre tem um cheiro suspeito. Concordo plenamente com você nesse aspecto, mas desta vez é diferente. A astúcia do exército da Federação, sua requintada complexidade como instrumento de violência, manifesta-se mais frequentemente no nível estratégico do que no tático. Deixando de lado a astúcia tática e estratégica, fazer algo tão exposto a isso é óbvio no nível tático? Não acho que a Federação seja do tipo que usa camuflagem tão ruim. Em princípio, isso está absolutamente correto, mas, de qualquer forma, assim que fizermos a passagem, saberemos com certeza. Se houver uma armadilha, teremos que abrir caminho a roer. Enquanto a conversa divagante continua, sou lembrado mais uma vez dos mares de ser transferido de um lado para o outro de forma tão frenética, primeiro para Ildoa, depois para a capital e agora de volta para o leste. Após lutar na linha de frente por um certo período, é preciso tempo para recuar e reagrupar. No fim das contas, mesmo a unidade mais poderosa nada mais é do que um conjunto de indivíduos. Quando a energia deles se esgota, a força vital de combate se perde. Para aqueles que dizem que uma unidade é mais forte quando está sempre lutando, talvez devessem tentar enfrentar um adversário à sua altura, um que esteja bem descansado. Depois de já terem lutado por 90 horas sem dormir ou descansar, a unidade respeitável geralmente é aquela que foi fortalecida com o descanso e o treinamento adequados. E a do 103ª, que é essencialmente o filho de Tânia, não é exceção, por mais lamentável que seja. O mesmo se aplica a essa divergência de opiniões com o Major Weiss. O que é necessário é um período adequado na retaguarda de adaptação, antes do destacamento para o campo de batalha. Na superfície as coisas parecem bem, mas no fundo, as raízes apodreceram muito mais do que aparentam. Coronel, o que quer dizer? Não se preocupe, não é nada, Major Weiss. Por favor, prepare-se para a batalha. O Major Weiss acena com a cabeça, mas parece confuso. Tânia, é claro, sabe que a ordem era desnecessária. Para magos aéreos, preparar-se para a batalha é simples e direto. Na pior das hipóteses, tudo o que precisam são seus orbes, seus rifles e algumas fórmulas. No entanto, como especialista em guerra mágica, Tânia acrescenta mais um ponto. O ponto verdadeiramente crucial quando se trata de magos é a execução. O máximo esforço no campo de batalha, baseado no conhecimento das especificações e na consideração cuidadosa do ambiente esperado, é indispensável. Desculpe, quis dizer preparação mental. Continua Tânia. Você é muito sério, Major. Você complica demais as coisas, sabia? Isso de novo. Em vez de vermos malícia em cada sombra, e se por vezes, o inimigo for apenas incompetente? Acima de tudo, nunca devemos esquecer o panorama geral. Terminada a conversa, eles continuam voando. Em pouco tempo a distância diminui o suficiente para captar o sinal do inimigo mesmo em baixa altitude. É ali que o inimigo está, não se enganem. O fato de conseguirmos detectar vagamente a assinatura de mana do inimigo agora, sem nem mesmo procurá-lo, significa que devemos estar bem próximos. À medida que se aproximam, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos naturalmente começa a aumentar a altitude, voando em pares, com a perspectiva de combate aéreo em mente. Tornou-se um hábito. Magos, por natureza, detestam ser alvejados de cima. Até mesmo magos bem treinados tendem a considerar as rotas de voo por contorno como algo impulsionado apenas pela necessidade. Quando em contato com o inimigo, no fim das contas, até eu prefiro ganhar altitude sempre que possível. Não há motivo para restringir suas rédeas agora. Aproximando-se, mantenha a velocidade e o rumo, e suba para 6.000 metros em preparação para o combate. O batalhão responde com uma velocidade impressionante. Suba até 6.000 pés e mantenha o rumo e a velocidade. E permaneça em formação. Repetindo as ordens, não há desordem em suas fileiras enquanto avançam. Nada está fora do lugar quando se trata de manobras de combate. Velocidade, espaçamento e o mais crucial de tudo, coordenação, tudo é mantido com perfeição. À medida que ganham altitude, porém, uma vaga sensação de emoção começa a surgir. Mantenha sua magia em segredo o máximo possível, mas priorize a detecção do inimigo. Roger, vem a admirável resposta. Agora tudo o que resta é identificar um bom ponto de partida para o combate, enquanto continuam a avaliar a situação do inimigo, ou pelo menos, é assim que o processo normalmente funciona. Desta vez, porém, as circunstâncias são um tanto diferentes.
Ou melhor, por mais estranho que pareça, não parece haver necessidade de nos esforçarmos para detectar a situação do inimigo. O primeiro-tenente Grants, posicionado ligeiramente à frente como se fosse avançar, dá de ombros como que exasperado, sem a tensão habitual da batalha. Sem dúvida, nosso trabalho fica mais fácil quando o inimigo vaza seus sinais com tanta clareza. Tânia franze ligeiramente a testa. Percebendo que a maior parte do batalhão está concordando com Grants, ele disse: avaliar o inimigo com precisão é bom, mas há uma linha tênue entre zombar de sua fraqueza e ser negligente. Hesito em corrigi-lo, mas os oficiais têm que zelar pela sua própria imagem e, além disso, em termos de ordem. Um comandante deve pensar cuidadosamente antes de repreender um primeiro-tenente em público, imediatamente antes de uma batalha. Tânia ainda está em dúvida se deve dizer algo quando voltarem, quando o problema é resolvido pelo Major Weiss, que responde imediatamente à sua hesitação. Para minha surpresa, ele avança rapidamente, falando casualmente com o primeiro-tenente Grants de maneira quase jocosa. Os sábios aprendem com os erros dos outros Grants. Enquanto o rosto de Grants se torna tenso, Weiss acena com a cabeça, dando o aviso apropriado ali mesmo. Vamos nos concentrar em manter nossa própria magia em segredo. É importante sermos cautelosos. Weiss percebeu o problema e o resolveu imediatamente, preservando, sem esforço algum, a compostura do primeiro-tenente. E em vez de se mostrar defensivo ao ser repreendido dessa forma, Grants acenou com a cabeça em resposta, parecendo aceitar a correção com humildade. Entendido, Major Weiss. Da mesma forma, a resposta um tanto travessa de Grants contribui muito para dissipar a tensão do momento. Ele não demonstra nenhum sinal de recuo ou ressentimento por ter sido corrigido. Esse é o significado de uma atmosfera positiva. Tânia, discretamente, acrescenta boas habilidades interpessoais à sua avaliação mental do Major Weiss. Sem querer me gabar, mas como um superior que sempre se preocupa especialmente com a minha equipe, ele deve ter aprendido isso me observando. Ver os funcionários crescerem é uma sensação incrível. Afinal, como responsável pela formação deles, à medida que crescem, meu valor e minha segurança também aumentam. E como profissional, é sempre gratificante ver o resultado do meu trabalho e desfrutar da comunicação aberta que se desenvolve no departamento que lidero. Embora o peito de Tânia continue a se encher de orgulho por essa nova descoberta, ela também reflete sobre a situação atual. Aparentemente, não precisamos explorar a posição do inimigo. Mas será que temos margem de manobra suficiente para ampliar o escopo e procurar outros inimigos? Sim, provavelmente. Mas também devemos considerar a possibilidade de que, dadas as circunstâncias, tais esforços seriam em vão. Sim, quase certamente seriam. Ainda assim, há mérito na abordagem cautelosa. Afinal, o Major Weiss apenas a sugeriu. Tânia decide que priorizar a segurança é a abordagem mais coerente neste caso. Major Weiss, mudança de planos. Vamos procurar inimigos. O que você quer dizer? Vou levar sua opinião em consideração, Major. Vamos analisar a possibilidade de o inimigo ter outras tropas em emboscada. Sei que estamos prestes a realizar um ataque, mas vamos primeiro explorar a área. Um semblante de satisfação surge no rosto do Major Weiss ao ouvir que Tânia levou em consideração suas preocupações. Obrigado, diz ele, fazendo uma saudação elegante. De jeito nenhum, diz Tânia, acenando com a mão. Já que localizarmos nosso alvo e temos espaço para um ataque em vez de um ataque surpresa, cautela extra está dentro de custos aceitáveis. Às vezes, a diferença entre adiar operações por muito tempo em busca de informações e assim, perder oportunidades de vitória por um lado, e arcar com o custo de tempo para obter informações adequadas sobre o inimigo por outro pode ser ínfima. Mas certamente podemos realizar uma rápida análise do entorno. Como somos 3 companhias, nos dispersamos em 3 grupos e começamos a explorar a área próxima ao local onde a brigada inimiga já havia sido confirmada. Partindo do pressuposto de que o inimigo poderia estar planejando uma emboscada, procuramos até mesmo por camuflagem na superfície, como a que o primeiro-tenente Tospan havia conseguido. Trabalhando em pequenos grupos, examinamos a superfície com atenção, com alguns soldados até mesmo pisando na neve para observar ao redor. Quando o sinal de segurança foi dado, alguns já haviam cavado na neve, pensando que um campo inteiro de neve intacto poderia servir de disfarce. No final, tudo acaba sendo em vão. Não há literalmente nenhum inimigo à espreita. O batalhão inteiro passou o tempo tateando na neve sem motivo algum. A conclusão é clara. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de o inimigo ter armado uma armadilha para nós. O Major Weiss é do tipo sério. Depois de defender a cautela, ele provavelmente se sente mortificado. No momento, seu rosto parece tão severo que até eu simpatizo com ele. Enquanto nos reuníamos mais uma vez, o Major Weiss subitamente baixou a cabeça, com uma expressão no rosto como se não conseguisse mais se conter. Eu sinto muito. A verdadeira medida de um chefe se revela nos momentos em que um subordinado lhe pede desculpas. É o que eu penso. Se esse subordinado cometeu um erro ou tomou uma atitude inadequada, então a situação deve ser tratada de acordo. Mas se a ação foi razoável e justificável de acordo com o que era previsível, e se ela própria concordou previamente com esse raciocínio, Tânia dificilmente poderia aprovar a transferência da culpa para esse funcionário com base apenas no resultado. Não seja ridículo, Major. Mas todo esse esforço. Fui eu quem decidiu explorar a área. Você não é responsável por ter interpretado mal a situação. Sua opinião era razoável. Fui eu quem decidiu acatar sua opinião. Eu sou o responsável. Não foi sua culpa. Entendeu? Isso é verdade em qualquer lugar, assim como no exército, mas quando a autoridade é forte, é preciso ter cuidado redobrado para evitar desmoralizar desnecessariamente os subordinados. Nada poderia ser pior do que se cercar de bajuladores.
Na minha opinião, humildade é uma virtude, mas em vez de perder seu tempo se desculpando comigo por bobagens como essa, prefiro que você vá lá, consiga alguns resultados e depois saia desfilando por aí todo convencido. Após motivar Weiss, Tânia mobiliza a unidade em direção ao alvo, diminuindo a distância enquanto se preparam para o ataque. Tânia quase teria preferido obter uma resposta do inimigo, mas não há nenhuma. Eles parecem completamente alheios. Talvez a assinatura de mana esteja muito próxima, impedindo que as capacidades de busca do inimigo funcionem corretamente? O inimigo está inativo de qualquer forma, e não há sinais de reforços por perto. A iniciativa permanece em nosso campo e estamos em posição de atacar a qualquer momento. Já estávamos nos preparando para um ataque antes de vasculhar a área, então estamos em formação ideal. Após os preparativos estarem em ordem, Tânia pega seu rádio de longo alcance. Aqui é Salamander 01 para o QG, por favor, confirme o recebimento. Aqui é a sede, ouvindo alto e claro, diz a voz do outro lado da linha, confirmando o recebimento. Deve ser ótimo poder sentar lá atrás e atender ligações. Com uma pontinha de inveja, Tânia começa a descrever a cena à sua frente. Em relação à questão encaminhada pelas forças orientais, a Salamandra 01 confirmou que parece ser uma brigada, e não um regimento de magos mecanizados. Salamandra 01, não conseguimos detectar o sinal de nenhuma unidade inimiga de magos daqui. Por favor, informe a situação do inimigo. Começa a ficar desconfiada. Não estamos tão longe da linha de frente, e o inimigo está vazando o sinal claramente, mas o centro de controle não consegue detectá-lo, com o equipamento superior que supostamente possuem. Tânia começa a suar frio, preocupada que possam ter se enganado quanto ao alvo. Ela imediatamente pede confirmação. Sede, por favor, confirme nossa localização. Estamos no local correto? Salamandra 01, estamos captando seu sinal. A assinatura de mago inimigo em sua área atual não está clara. Talvez o Control simplesmente não tenha a habilidade necessária. Isso poderia explicar tudo. Quando você diz não está claro, existem obstáculos. Há muito ruído para uma determinação clara. Salamandra 01, por favor, informe sobre a situação inimiga. Roger, diz Tânia, respondendo ao controlador da sede. Internamente, eu amaldiçoo o oficial por sua incompetência, mas, naturalmente, meu senso de autocontrole profissional me impede de dizer isso em voz alta. A confirmação visual ainda está em andamento. Como esperado, o inimigo é uma unidade mecanizada do tamanho de uma brigada, no máximo. A julgar pela assinatura de mana, eles podem estar acompanhados por uma companhia do que parecem ser magos. Esta é a força inimiga em questão, correto? A sede confirma. É possível a remoção? Pergunta a pessoa do outro lado da linha. Tânia não consegue entender o que ele disse. Salamander 01 para a sede. Sua pergunta anterior não foi clara. É possível a remoção? Por favor, esclareça. Aqui é o QG para Salamandra 01. Sua unidade pode tentar um ataque contra o bandido sem apoio adicional? Se um ataque solo for possível, por favor, prossiga. Tânia não conseguiu disfarçar o espanto com a pergunta do controlador. Um ataque sem apoio é possível? Que diabos isso quer dizer? Duvido do que estou ouvindo. O Estado-Maior nos enviou para atacar a unidade, depois o Comando Leste solicitou o mesmo. E agora algum controlador sentado de costas lá no comando tem a audácia de perguntar se conseguimos lidar com uma tarefa tão grande sozinhos? Será que eles não têm ideia do tipo de unidade que eu lidero? Salamander 01 para o QG. Oficial, há quanto tempo você serve? Tenho a impressão de que você é um novato. Deveria prestar mais atenção em como fala sobre isso. Eu e minhas tropas, diz ela, repreendendo o controlador com um suspiro e uma bufada. Subestimar o próprio valor é inaceitável. As habilidades devem ser demonstradas. Um bom profissional deve sempre transmitir uma mensagem clara sobre suas competências e agir de forma a evitar a subvalorização indevida. Minha unidade não é composta por amadores. Tânia suspira novamente, percebendo que o novato tolo ainda não entendeu. Era uma vez, o Império era repleto de funcionários de controle que eram profissionais e exigiam trabalho profissional, diligentes e fiéis. A ideia de algo assim teria sido impensável. Mas agora, pensar que chegaria o dia em que Tânia duvidaria da própria inteligência de um controlador. Inacreditável. Do jeito que as coisas estão indo, Tânia sente vontade de gritar, mas consegue conter a fúria. Estalando a língua, ela se força a falar com o controlador como se ele fosse uma pessoa simples. Escute. De todas as ideias. Para um novato que nem sequer consegue voar, questionar se nós, magos de elite, que sobrevivemos a batalhas aéreas até mesmo no Ocidente, somos capazes de lidar com um ataque sozinhos? Lutamos contra gigantes. Sacrificamos sangue, suor e lágrimas para superar, compensar e alcançar a igualdade diante de probabilidades inacreditáveis. O lema da divisão de magos imperiais poderia muito bem ser ataque à vista. Em sua primeira batalha, Tânia e muitos outros receberam ordens para atrasar uma companhia inteira. O controlador no rádio deu a ordem sem sequer pestanejar. Naturalmente, recuar é permitido quando necessário. Mas depois de tantos anos sendo esperado para ser o cão feroz do Império, eternamente agressivo e ousado, é irritante ser repentinamente questionado. Cachorrinho, você acha que pode latir? Absolutamente absurdo. Preparem-se para ver com seus próprios olhos. Nós somos a ponta de lança. Nós somos o instrumento perfeito da violência. Não permitirei que nossas muitas conquistas sejam diminuídas. As avaliações devem ser precisas.
Nenhum novato que sequer conhece o significado da palavra conquista vai se preocupar conosco. Confiabilidade e realizações devem ser levadas a sério. A opinião inabalável de Tânia, sua convicção, seu orgulho como uma cidadã boa e comum que vive em uma economia baseada no mérito, exige isso. Como alguém que se orgulha de ser gentil e íntegro, este é o mínimo que se espera de seres humanos que fazem negócios com outros seres humanos. Ser ridicularizado assim no campo de batalha? Não há justiça, não há reconhecimento a quem merece. Ainda outro dia, rompemos o fogo antiaéreo dos Estados Unidos em Ulloa. Fomos criados na batalha. Os gritos do inimigo eram nossas canções de ninar. E vocês acham que esses novatos desajeitados vão nos dar trabalho? Vocês realmente acreditam nessa besteira? Tânia faz uma pausa e então sibila em tom de deboche. Que piada! A primeira gargalhada de verdade do ano. Vocês devem achar que somos uma piada. Mas permitam-me apresentar uma correção agora, com sangue e aço. Uma correção. Sim, removeremos à força a causa de uma das dores de cabeça do comando. Espero receber rações extras como pedido de desculpas. Salamandra 01, fora. Dito isso, me despeço, tendo falhado de forma espetacular em controlar meu temperamento. Devo ter causado um escândalo. O Major Weiss, que deveria estar esperando em silêncio ao lado dela, se aventura a falar com relutância, com uma expressão de hesitação no rosto. O que o comando disse, coronel? Pergunta ele com um olhar preocupado. Tânia dá de ombros e ri como quem diz que não é nada. O jovem e talentoso controlador do Comando Leste parece estar preocupado com a possibilidade de realizarmos uma tentativa contra o inimigo. Tentar. Sim, Major. Eles estão preocupados conosco, com a nossa capacidade de enfrentar o inimigo. Parece que eles não têm uma opinião muito boa sobre nós. Inacreditável, diz Tânia, estreitando os olhos e apontando para o inimigo. Contra isso. Vergonhoso. O Major Weiss pisca 2 vezes, inclina a cabeça para o lado e arqueia as sobrancelhas com destreza antes de apontar os binóculos para o inimigo que Tânia está apontando. Contra isso. Sim, contra isso, Major. Você só pode estar brincando, diz o Major Weiss, tirando os binóculos da frente do rosto e semicerrando os olhos. Uma coluna da Federação fortemente equipada, a guarda abaixo. Em termos de tamanho, parecem ser, no máximo, uma brigada. Pelo que se pode observar, essa força terrestre parece ter, no mínimo, uma habilidade moderada. Sua atenção ao disfarce é decente e, apesar de marcharem na neve, suas fileiras permanecem em uma ordem surpreendentemente boa. O espaçamento entre as unidades também está dentro dos padrões aceitáveis. Em termos de infantaria mecanizada simples, eles são de um nível decente. Uma impressão, no entanto, que é completamente arruinada pela unidade de magos que os acompanha. O vazamento do sinal de mana arruinou completamente as tentativas de camuflagem da unidade mecanizada. Além disso, expuseram a localização do comandante, das comunicações e de outros alvos importantes, o que sugere que a unidade mecanizada não possui experiência suficiente em operações conjuntas com unidades de magos. Este é um exemplo clássico de 2 forças poderosas sendo combinadas para criar sinergia, mas, em vez disso, elas se anulam mutuamente, levando a uma diminuição de seu valor ou força total. Eles são presas tentadoras. Dá vontade de devorá-los. Mesmo que eu achasse que era uma isca, teria que ver um caçador no meio deles antes de recusar uma presa tão fácil. A unidade da Federação é praticamente um alvo fácil. Definitivamente não é o tipo de inimigo que um bom guerreiro se orgulharia de enfrentar. No entanto, presa é presa. No fim das contas, em vez de bravura, glória e batalhas até a morte contra inimigos grandiosos e imponentes, eu preferiria aniquilar presas fáceis. Afinal, isto é guerra. Se vou arriscar a minha vida, prefiro que seja fácil. Major Weiss, prepare-se para um ataque terrestre. Vamos eliminar os magos inimigos por cima, antes que eles consigam atingir a altitude de interceptação. Tânia relata rapidamente os preparativos de praxe. Aguardando uma resposta, ela volta seu olhar para o Major Weiss, que parece um pouco perplexo. Major Weiss? O que houve? Percebo que o Major Weiss está com o olhar perdido enquanto voa, como se sua mente estivesse em outro lugar. Depois de um instante, Tânia parece entender. Alô? Major Weiss? Entendo que você esteja chocada com o que aquele controlador disse, mas volte a falar conosco, diz Tânia, tentando tirar sua subordinada distraída de seus devaneios. Com licença. Foi tão inesperado. O que você estava dizendo? Retirá-los de cima, mantendo nossa magia completamente protegida? Não foi isso que eu disse. Então, um ataque aéreo, como os magos aéreos padrão. Um ataque terrestre unilateral? Sim. De que servem magos aéreos se eles não voam, Major? Quero ver um ataque terrestre clássico, como manda o figurino. Acabe com os magos antes que eles possam decolar. Eles são alvos fáceis, lembra? Entendido. Eles ainda vivem em 2 dimensões. Vamos apresentá-los à era tridimensional. Embora a declaração do Major Weiss seja insolente, é perfeitamente razoável. Profissionais de verdade, o do 103º Batalhão de Magos Aéreos inicia as manobras a toda velocidade, preparados para ensinar uma lição a esses amadores. O inimigo só nos detecta momentos antes do contato, o que nos permite atacar a unidade do Exército da Federação por cima, num ataque surpresa quase completo. Para fins práticos, a batalha já está decidida. A altitude é tudo. Qualquer mago inimigo que tentar alçar voo será alvo fácil. E sem qualquer cobertura do ambiente, aqueles que fugirem em confusão pelo chão serão abatidos como cães, um após o outro, vindos de cima. O resultado já está definido. A batalha é nossa. Eu me preparo. É agora ou nunca para o inimigo. Eles devem decolar a qualquer momento. A qualquer momento. Sem pensar, Tânia olha através de seus binóculos e examina desesperadamente ao redor, sem entender o que está acontecendo. Eventualmente, ela é forçada a reconhecer a verdade, que os magos inimigos não estão, de fato, decolando. Eles estão enfrentando uma aniquilação certa e nem sequer vão se dar ao trabalho de decolar? Parece impensável.
Tânia estava tão concentrada em neutralizar preventivamente o inimigo assim que ele tentasse se levantar em pânico, que a ideia de que eles pudessem nem sequer decolar nunca lhe ocorreu. Você está brincando? Eles realmente não vão voar? Em batalhas aéreas entre magos, a altitude geralmente é o fator decisivo. Considerando a enorme vantagem tática que o Elinium Tipo 97, capaz de atingir altitudes de combate de 8.000 metros, demonstrou ter contra inimigos que, em média, só conseguem alcançar altitudes de 6.000 metros, não seria exagero dizer que permitir que um mago inimigo o persiga é um medo quase primitivo. E, no entanto, enquanto Tânia encara o inimigo, que parece estar se posicionando em resposta ao ataque, ela vê o que aparentam ser magos se movimentando freneticamente pelo chão, misturados com a infantaria em fuga. Tânia franze a testa. Isso não faz sentido. O que eles estão fazendo? O inimigo optou intencionalmente por não decolar? Não, mesmo que o comandante ordenasse que não voassem, pelo menos alguns certamente decolariam nessas circunstâncias. Será que a ordem no exército da Federação poderia ser realmente tão inabalável? Seriam os humanos capazes de tamanha disciplina? E se o inimigo é tão disciplinado, por que estão se debatendo no solo em desordem? Não faz sentido. Qualquer inimigo que pudesse voar o faria. E então, de repente, uma possibilidade crucial me ocorre. Murmurei em voz alta. Talvez não seja que eles não queiram voar. Talvez seja que eles não consigam. Uma pequena diferença, mas existem muitos casos em que uma pequena diferença significa tudo. Não magos que não querem voar. Magos que não conseguem voar. Magos totalmente terrestres. Ao perceber o que estou vendo, imediatamente tiro o chapéu para a engenhosidade da Federação. Esta é uma mudança de paradigma tangível. Tenho que admitir, eles foram espertos. Muito espertos. Dependendo de como forem utilizados, os magos que não voam podem se tornar uma infantaria excepcionalmente superior. Com suas blindagens defensivas erguidas, provavelmente seriam capazes de ignorar tiros de fuzil, o que já os tornaria ideais como infantaria de assalto. E poderiam facilmente produzir quase a mesma potência de fogo que metralhadoras leves ou granadas. Com orbes de computação suficientemente boas, poderiam até mesmo ostentar poder de fogo e blindagem equivalentes a um tanque, mantendo o tamanho de infantaria e, portanto, sendo muito mais fáceis de ocultar. Em uma guerra irregular, eles representariam uma ameaça particular. Por que não pensei nisso? Que vergonha! Que mudança de mentalidade genial! Tipo o ovo de Colombo. O inimigo, no entanto, carece de experiência em combate aéreo com magos. É por isso que eles estão vazando sinais de mana. Em outras palavras, eles ainda estão tateando no escuro. Significa que eles descobriram isso antes mesmo da ideia ter tido. Naturalmente, a capacidade de voar permite que os magos aéreos levem vantagem. Atualmente, esses magos terrestres não passam de alvos fáceis e, mesmo no futuro, podem não representar muita ameaça contra seus equivalentes aéreos. Mas isto é guerra. Guerra total. Não há razão para magos que não voam se darem ao trabalho de enfrentar os voadores. Na verdade, não há motivo algum para esperar isso. Por que o inimigo lutaria proativamente em uma arena onde está em desvantagem? Tânia não possui esses princípios distorcidos e egoístas. Lutar de forma justa e honesta significa utilizar todos os métodos que você puder de forma justa e transparente, limitando suas próprias perdas. Esse é o verdadeiro princípio em jogo. O inimigo é inteligente. Magos continuam sendo magos, mesmo em terra firme. A Federação teve uma ideia genial. Tânia, no entanto, volta seus pensamentos para o campo de batalha em questão. A visão panorâmica da situação a longo prazo pode esperar. Há momentos em que os comandantes de batalha precisam se concentrar totalmente no que está acontecendo diante deles. E este é um desses momentos. Chegou a hora de esmagá-los. Agora, vejamos. Como devemos proceder? As tropas da Federação são como peixes no cepo. Não fazem ideia do que está por vir. Enquanto ainda pondero a melhor forma de eliminá-las, percebo de repente que seria um alvo perfeito para treinamento com munição real. Oportunidades desse tipo são raras hoje em dia. Como já nos demos ao trabalho de explorar a área para verificar se essa unidade era uma isca, sabemos que não há risco de encontrarmos reforços inimigos imediatos. Eles estão tão isolados quanto possível e sua coordenação é inconsistente. Eles devem ter presumido que estavam invisíveis à detecção de assinaturas por estarem se mantendo próximos ao chão. Estão tentando propositalmente não chamar a atenção. Daí a aparência tão isolada e incomum. Esse é o erro deles, mas pelo menos o raciocínio deles está começando a fazer sentido. Atenção, pessoal! O inimigo pode não ser capaz de voar. Considerem que são apenas unidades terrestres. Não se preocupem com táticas arar e concentrem-se exclusivamente em ataques terrestres. Considerem que a defesa antiaérea inimiga pode ser relativamente poderosa. Se não houver necessidade de se preocupar com a superioridade aérea, o ataque pode ser antecipado em uma fase. Qualquer chance de evitar trabalho desnecessário é sempre bem-vinda. Tânia muda de assunto. Primeiro-tenente Grants, Primeiro-tenente Vusteman, deixo isso com vocês. Eliminem os inimigos em terra usando a companhia do Primeiro-tenente Vusteman como eixo principal. O quê? Minha unidade, diz Vusteman, o oficial mais jovem do batalhão, com uma expressão de completa confusão no rosto, pego de surpresa. Primeiro-tenente Vusteman, está surpreso que sua unidade esteja liderando o caminho? Bem, é que vocês todos estão quase no nível de primeira classe agora. Vamos ver se provam o seu valor. Tânia muda de tom. Não, eu já sei muito bem o valor de vocês, Fast. Tenente Vusteman. Então não me provem isso. Provem a vocês mesmos. Mostrem a si mesmos que vocês conseguem fazer isso. Um olhar rápido revela coragem em seu rosto. Roger. Ótimo, diz Tânia gentilmente antes de repetir suas ordens.
Assumam a formação de ataque terrestre e ataquem até o fim. E esperem fogo antiaéreo inimigo. Lembrem-se, não superestimem a eficácia das suas proteções. Concentrem-se também em manter os projéteis no ar. Deixem isso conosco, grita o primeiro-tenente Vusteman com entusiasmo. Tânia acena com a cabeça, magnânima. No entanto, as ordens são para ambos os oficiais, não apenas para o primeiro-tenente Vusteman. Tânia lança um olhar furtivo também para o primeiro-tenente Grants, deixando saber casualmente que espera que ele fique de olho na situação. Primeiro-tenente Grants, você está em apoio, entendeu? Não espero que nenhum inimigo decole, mas se isso acontecer, responda adequadamente em apoio à unidade do primeiro-tenente Vusteman. Claro. Ótimo, diz Tânia, acenando com a cabeça. No entanto, sua subordinada ainda parece ter reservas. Mas se o inimigo não consegue voar, não estamos apenas atacando os mais fracos? Isso me parece meio errado. Uma opinião bastante ousada para o primeiro-tenente Grants. A fraqueza do inimigo parece ter lhe dado mais voz. Tânia decide que uma leve reprimenda é apropriada. Que espírito louvável, primeiro-tenente. Para sermos justos, você pode ir enfrentar alguns inimigos poderosos. Assim que terminarmos aqui, lhe darei sua própria missão de glória particular. Podemos enviá-lo para o território da Federação para enfrentar um batalhão de magos aéreos. O que acha? O primeiro-tenente Grant se estremece, percebendo que ele mesmo provocou isso, mas Tânia apenas retribui com um sorriso afetuoso. O suficiente para que seu subordinado perceba que agora é tarde demais para voltar atrás. Tenente-coronel, isso é. Desculpe, não era isso que eu queria dizer. Não, tenente, o senhor tem razão. Este inimigo mal se qualifica como um aquecimento. Concordo plenamente. Quando quiser, basta me avisar. Não precisa ser hoje. Farei os preparativos imediatamente. Sua consideração é bem-vinda, mas... O subordinado de Tânia implora por misericórdia com o rosto tenso. Tânia responde com um sorriso. Não precisa ficar tão tímido, primeiro-tenente Grants. Vou lhe dar exatamente o que você deseja. Não é maravilhoso? É uma honra. Viu? Tânia é o tipo de comandante que valoriza a opinião de suas tropas. Ela abre outro sorriso, dando golpe de misericórdia. Sim, fico feliz que esteja feliz, tenente. Na próxima oportunidade, certamente aproveitarei ao máximo seu entusiasmo recém-descoberto, mas por hoje, concentre-se em apoiar o tenente Vusteman, se não se importar. Dito isso, o primeiro-tenente se afasta cabisbaixo. O segundo em comando de Tânia grita atrás dele também, com uma expressão de exasperação no rosto. Vamos lá, tenente. Desculpe, diz o primeiro-tenente Grants, inclinando a cabeça em sinal de respeito também para o Major Weiss. Mas Grants não é um mau oficial. Ele só pode ser um tanto infantil. O Major Weiss também entende isso. Com uma leve carranca, ele dá um tapinha no ombro do primeiro-tenente Grants. Da próxima vez, pense antes de falar. Sim, Major. Cuidados pós-operatórios e conclusão. Esse é o Major Weiss, sempre fazendo o papel de bom policial. Embora, murmuro fazendo uma pausa. Por que eu deveria ser o vilão? Talvez eu não seja o educador mais afetuoso, mas me orgulho de me comportar de uma maneira que possa ser descrita, no mínimo, como benevolente. Esses pensamentos podem esperar para mais tarde. Instruções para todos os membros do batalhão. Seguindo as ordens de seus comandantes, dividam-se em companhias e destruam a unidade mecanizada de magos inimiga. Estejam preparados para a possibilidade de reforços inimigos. Isso significa que o tempo é essencial. Vamos lidar com eles rapidamente, como sempre. Após receberem as ordens, cada companhia entra em ação com uma rapidez satisfatória. O primeiro-tenente Vusteman, apesar de liderar uma unidade com recrutas, não demonstra nenhuma deficiência em comparação com os demais. Pensando que tudo parecia bem, Tânia percebeu a expressão preocupada no rosto da Major Weiss. Tem certeza de que está tudo bem? Você quer dizer colocar a companhia do tenente Vusteman na frente? Sim, diz o Major Weiss, ao que Tânia acena com a cabeça, como se estivesse irritada. O importante é a primeira análise. Honestamente, as unidades da Federação são resistentes, mas o que eu quero entender é a força dos magos trabalhando em conjunto com essa unidade mecanizada inimiga. Ela explica. Em outras palavras, estou interessada em ver se eles conseguem enfrentar uma unidade que, embora de elite, não é uma unidade nomeada. Imaginei que os homens do tenente Vusteman serviriam como um bom substituto para uma unidade padrão. Entendo, então é reconhecimento em peso. Sim, diz Tânia, mas logo em seguida corrige o nome do major. Também estou plenamente ciente do valor do tenente Vusteman e de seus homens. Eles são quase de primeira linha. Portanto, se acabarem sendo habilidosos demais e derrotando o inimigo com facilidade, isso será igualmente aceitável. Tânia lança um olhar interrogativo para o Major Weiss, querendo saber se ele entendeu, mas o Major não precisa ouvir mais nada. Ele acena silenciosamente com a cabeça antes de reunir sua própria unidade. Enquanto Tânia dá de ombros com um alívio irritado, o primeiro-tenente Cerebriacol se aproxima, enfiando a mão bem perto do bolso dela. A única razão pela qual Tânia consegue conversar com seus oficiais de forma tão tranquila é porque seu parceiro de esquadrão está de olho nela. Um ajudante tão sólido e confiável é uma raridade. Obrigado como sempre, Tenente Cerebriacol. Coronel, não se preocupe, não é nada. Muito bem, digo, preparando meu rifle para o início do combate. Enquanto ela faz isso, sua ajudante, que está monitorando a situação do lado de Tânia, relata o que vê. A unidade de Vusteman iniciou sua incursão. Estão se comportando de maneira admirável. Como disse o primeiro-tenente Cerebriacol, a companhia de ataque está fazendo um trabalho impressionante. A rapidez com que assumem a formação de ataque. A maneira como mantém o pareamento. O momento certo para os ataques terrestres. Se eu pudesse apontar uma falha, provavelmente seria que o ataque deles é muito técnico e pouco ágil. Mas é melhor escolher uma formação adequada e segui-la do que desmoronar. Taticamente falando, tudo está dentro dos parâmetros aceitáveis.
Enquanto Tânia observa, os magos aéreos se separam e atacam os tanques no chão com fórmulas explosivas. Suas manobras são de primeira classe, com vários pares coordenando-se constantemente para que nunca ataquem todos do mesmo ângulo. O inimigo no chão provavelmente está tendo dificuldades. Tempo para escolher um alvo para revidar. Se os projéteis inimigos não conseguirem nem mesmo arranhar nossas películas protetoras, muito menos nossos projéteis defensivos. Isso certamente reduzirá o consumo de magia. Para um mago aéreo não é nada mal. Do meu ponto de vista, eles são decentes. Nada mal. Em outras palavras, de acordo com os padrões imperiais atuais em tempos de guerra, esses antigos substitutos sem dúvida atingiram o nível de veteranos honrados. Viu isso, Cerebriacol? O que você acha? Eles me parecem bastante impressionantes. De fato, um exemplo de como a combinação de experiência em combate e treinamento transforma as pessoas, eu diria. Fico um pouco emocionado ao ver subordinados que treinei em ação, mas no campo de batalha, o tempo para esse tipo de sentimentalismo é curto. Misturado ao som de fórmulas explosivas sendo lançadas contra o solo, ouço uma espécie de ruído atmosférico estranho no rádio. O inimigo deve estar em séria desordem. Nosso ataque parece estar indo muito bem. Claro, esses inimigos não são do tipo que se elimina com uma única fórmula explosiva como os últimos. Temos sorte de poder hostilizar unidades tão capazes enquanto elas permanecem em terra. Enquanto penso nisso, meu ajudante, que ainda está voando por perto, se pronuncia. O ataque está indo bem. Talvez até demais, se me perguntarem. Eu esperava pelo menos um pequeno retorno. Afinal, o Império tem uma certa vantagem quando se trata de combate mágico. Um pouco. Dou umas boas palmadas na barriga, divertida. Como isso é diferente do primeiro tenente. Não é do seu feitio interpretar mal essa situação, tenente. Uma pequena vantagem? A diferença entre nós é de meio século. Uma expressão de confusão surge no rosto da minha ajudante, mas ela rapidamente volta sua atenção para a escaramuça, relatando o que encontra. Estou percebendo um aumento nas comunicações da unidade da Federação. Provavelmente estão solicitando reforços. Muito provavelmente respondo. Assim como nós, o inimigo fará o que é natural. Nada de surpreendente nisso. Agora, é aqui que começa a corrida contra o tempo. Lembrando-me mais uma vez de que o tempo é curto, considero nossas opções. Já confirmei o nível de habilidade dos meus subordinados. E agora? Devemos ampliar nosso sucesso eliminando também os reforços que provavelmente estão a caminho? Não, a ordem superior era para tentar um ataque único. Com ou sem reconhecimento em grande escala, duvido que queiram que expandamos gradualmente o escopo da batalha a ponto de precisarmos de reforços. A missão original é descobrir a disposição do inimigo. Sim, nem mais nem menos. Já atingimos nosso objetivo. Não faz sentido forçar meus homens a batalhas repetidas agora. O correto é encerrar tudo rapidamente e voltar para casa no horário combinado, antes que sejamos obrigados a fazer horas extras desnecessárias. Muito bem, pessoal, vamos eliminar rapidamente os inimigos restantes. Vamos lá. Digo, acenando para meu ajudante enquanto grito no rádio. 01 para o Major Weiss. Prepare sua unidade para uma interceptação por precaução. Todos os outros abram fogo. Sigam as instruções do Tenente Vusteman. Roger. Canalizando magia em seus orbes de computação, as outras companhias que estavam de prontidão iniciam um ataque conforme ordenado. Normalmente nossa abordagem é flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha, mas noto que o fogo antiaéreo vindo do solo permanece escasso. É bastante escasso. Nos acostumamos a enfrentar fogo antiaéreo bastante intenso nos últimos tempos, mas hoje parece ser uma exceção. As tropas terrestres inimigas confusas parecem não ter condições de apontar metralhadoras pesadas em nossa direção. Encaro o orbe de computação tipo 97 em minha mão. O fato de possuir um núcleo duplo significa que, dependendo de como você o utiliza, ele é capaz de realizar algumas das mesmas tarefas que um tipo 95. Mais importante ainda, ele é mais gentil com o espírito do usuário. Essencialmente, um orbe sustentável. Talvez não seja ecológico, mas pelo menos é limpo. Para reiterar, pois isso é muito importante, do ponto de vista do usuário, as esferas Type 97 são obras-primas extremamente limpas e sustentáveis. Isso significa que seria extremamente vantajoso para nós expandir o leque de possibilidades com esses orbes. Ok, vamos tentar algo novo. Mais potência significa que temos um pouco mais de margem para experimentação e erros. Durante nossa última missão de reconhecimento, critiquei essa abordagem como impraticável, mas vale a pena reavaliar se ela pode ou não ser executada durante um ataque terrestre como este. 01 para todos os membros. 01 para todos os membros. Alerta de detonação espacial em vigor. Repito, alerta de detonação espacial em vigor. Todas as unidades amigas devem deixar a área de efeito. Em resposta ao aviso de Tânia, os magos imperiais imediatamente se viram e começam a evacuar a zona-alvo em alta velocidade. Dou uma risadinha enquanto os inimigos lá embaixo se reagrupam, pensando erroneamente que desistimos do ataque. Ninguém lá embaixo parece ter percebido que estou instalando uma torreta fixa. Agora que garantimos nossa segurança por enquanto, injeto uma quantidade enorme de magia no meu orbe de computação tipo 97, como se quisesse testar seus limites, chegando a usar minhas reservas. Embora à beira da sobrecarga, os núcleos mal conseguem executar simultaneamente uma fórmula de voo e uma fórmula de detonação espacial para ataque terrestre. Infelizmente, ainda não é possível descartar fórmulas durante manobras de combate e evasão aleatória em velocidade de combate. Mas isso não é particularmente diferente do Type 95. Como as fórmulas de detonação espacial devem ser usadas de maneira semelhante às torretas fixas,
Sua praticidade estratégica no campo de batalha é geralmente limitada. Mas se você pudesse ignorar essas restrições, digamos, em uma situação em que o fogo antiaéreo é limitado. Assim que o aviso foi dado, os magos imperiais atacantes fugiram como coelhos apavorados, sabendo o que estava por vir. Liberei uma força destrutiva incrível em direção ao solo. O resultado é como uma bomba termobárica. Um sol em miniatura surge no solo, deixando para trás o que só pode ser descrito como destroços. Nossa missão está cumprida. Ordeno às minhas tropas que eliminem quaisquer inimigos restantes antes de contatar o comando novamente pelo meu rádio de longo alcance. Quartel-General, Quartel-General. Aqui é Salamandra 01. Destruímos a unidade mecanizada inimiga. Alguma perda, Salamander 01? Pergunta a voz um tanto preocupada do outro lado da linha, me irritando mais uma vez. Se fosse o tipo de preocupação que se sente por um amigo ou ente querido, eu poderia ter agradecido pela preocupação. Infelizmente, essa voz transborda o tipo de preocupação que nasce da falta de fé. É por isso que uso palavras deliberadamente bombásticas na minha resposta. Somos magos aéreos do Império. Não há inimigo que possa resistir a nós. Eu repito. Somos magos aéreos do Império. Não há inimigo que possa resistir a nós. Câmbio. Encerrei a comunicação de forma um tanto arbitrária com um pequeno suspiro. A qualidade dos controladores certamente caiu muito nos últimos tempos. Manter a calma e a compostura costumava ser a especialidade deles. Quem imaginaria ver esses profissionais substituídos por novatos reclamões? Que tipo de comportamento é esse para o pessoal da retaguarda, sentado lá atrás em relativa segurança como está? Primeiro, aqueles novatos inimigos se debatendo no chão, e agora esse comportamento inexperiente dos nossos próprios controladores. Seja Battlefield ou não, estou tentado a jogar a cabeça para trás e chorar. De repente, levanto o olhar. O que foi, Major Weiss? Gosto do som dessa frase. Qual é, Major Weiss? Espero poder dizê-la algum dia. Com vontade de se gabar um pouco, Major? O senhor é quem melhor para falar, Coronel. Aquela foi uma conversa muito séria com controle. Verdade, respondo com um aceno de cabeça, grata por ter um segundo em comando tão atencioso. Afinal, fui eu quem falou demais. Detesto ser subestimado. Esses são meus sentimentos puros e simples. Aqui na linha de frente, você e eu produzimos resultados, independentemente do que algum novato lá atrás tenha a dizer sobre isso. Entendo. Obrigada pela explicação. Espero que eles também entendam. Exatamente, digo, sorrindo para o Major Weiss. Agora que nosso trabalho está feito, não há motivo para ficarmos aqui. Vamos nos apressar e voltar. No caminho de volta, algo me ocorreu. O que preciso relatar ao General Zetor é sério, mas será que conseguirei transmitir completamente o arrepio que senti percorrer minha espinha no campo de batalha? A Federação pretende usar os magos como armas de uma forma totalmente nova. O inimigo parece estar caminhando para o pleno emprego de magos como tropas terrestres. Quanto mais penso nisso, mais percebo que se trata de uma ameaça clara, urgente e séria. Uma vez eliminada a necessidade de ensinar navegação aérea, o treinamento necessário além de exercícios de combate de infantaria se torna mínimo. Mesmo com orbes e fórmulas, aprender apenas uma delas já proporciona grande vantagem. Em outras palavras, a Federação poderá inserir magos em combate em prazos extremamente curtos. Se, por exemplo, eles conseguirem aprimorar essa possibilidade no futuro a ponto de terem tropas com o mesmo nível de aptidão que os magos aéreos, mesmo que essas tropas sejam simplesmente usadas como infantaria descartável mais robusta com não apenas blindagem defensiva, mas também películas protetoras, a defesa de cada soldado individual aumentaria consideravelmente. Além disso, a adição de fórmulas como as de explosão para poder de ataque moderado ou fórmulas óticas para apoio de fogo em nível de esquadrão contribuiria muito para aumentar as capacidades das unidades de infantaria mecanizada. É uma ideia completamente diferente da abordagem do Império, onde se espera que os magos se especializem em todas as áreas como tropas aéreas dedicadas, capazes de desempenhar múltiplas funções. Mas não se engane, é uma estratégia sólida. Mais importante ainda, eles seriam capazes de treinar magos rapidamente, e com relativa facilidade também e em maior número do que o Império. Embora, honestamente, seja duvidoso que consigam atingir esses números em condições reais, mas se pudessem, seria uma ameaça séria. Afinal, mesmo que tentemos enfrentá-los com qualidade, o Império simplesmente não tem magos suficientes. Na verdade, a ideia do Império de usar magos como canivetes suíços é precipitada demais. O método do Império para criar magos obviamente não pode ser forçado. Qualquer um pode perceber isso. Dou uma olhada ao redor e vejo o Major Weiss mantendo naturalmente a formação de sua unidade, que parece desorganizada, mas está bem coordenada. O primeiro-tenente Vusteman e seus homens, enquanto isso, voam em fileiras perfeitamente formadas. O primeiro é o tipo de formação que se encontra nos livros didáticos, enquanto o segundo é o tipo que se aprende lendo-os. Até agora, o Império tem se esforçado para alcançar o primeiro objetivo, mas esse é um padrão impossível de se almejar em tempos de guerra. Não que haja nada de particularmente errado com o primeiro-tenente Vusteman. Ele trabalha muito à sua maneira. Mas pelo que sei pelos padrões dos primeiros tenentes mágicos de antes da guerra, a formação do primeiro-tenente Vusteman parece irremediavelmente rudimentar. Na verdade, essa falta de rigor se deve à insistência do exército imperial em que seus magos façam absolutamente tudo. Sem dúvida, se alguém tivesse dito a eles, não voem, usem seus projéteis e em vez de serem uma força da natureza, se atenham a uma única fórmula contra o inimigo, eles teriam se saído muito melhor do que aqueles soldados da Federação mencionados anteriormente. Em termos de força, ainda estamos no topo. Mas isto não é uma partida esportiva onde todos jogam em equipes com números iguais.
Na guerra vale tudo. Independentemente da diferença de poder entre as diferentes armas em um cenário hipotético, estar em desvantagem numérica é uma enorme desvantagem. Nas circunstâncias atuais, a abordagem da Federação pode ser a solução ideal. Além dessa apreensão, tenho plena consciência de que não possuímos nenhuma contramedida para isso. O Império fez do mundo inteiro seus inimigos. Podemos lutar o quanto quisermos, mas nossa força de trabalho básica simplesmente não se compara à das superpotências combinadas. É aritmética simples. O fato de termos mantido uma taxa de abate melhor é apenas uma pequena vantagem. O fim inevitavelmente chegará. A única coisa que pode adiar essa inevitabilidade é treinar novos recrutas rapidamente, mas, de repente, balanço a cabeça no meio do pensamento. Estou pensando muito à frente. É injusto que o RH altere os padrões de avaliação com base em sentimentos e circunstâncias. Independentemente do que aconteça, as avaliações de desempenho devem ser adequadas. Como funcionário da empresa, isso é uma questão de bom senso irrefutável. O triste estado atual da realidade, mais do que qualquer outra coisa, em que a guerra permitiu que normas tão fundamentais fossem minadas, me deixa bastante inquieto. Certamente esta é mais uma forma de os esquemas vulgares de ser X se infiltrarem no meu senso interno de valores e ética. Resistir a isso é meu dever, como avaliador justo e responsável como pessoa. Não posso deixar de me esforçar para cumprir meu dever de identificar o que realmente importa e divulgar avaliações justas dos meus subordinados. Com mais razão ainda, dirijo-me agora a um desses subordinados num tom familiar. Excelente trabalho, Tenente Vusteman. Obrigado, Coronel. O senhor me honra. Você se saiu bem. Percebi isso também em Uldoa, mas você continua melhorando. Estando cercado por tantos veteranos, deve ser fácil se comparar com os outros, mas tudo se resume à repetição e à determinação. Continue elevando minhas expectativas, tenente. As avaliações de desempenho devem ser compartilhadas adequadamente com o funcionário em questão. Entendo que quando você percebe algo excepcional e vê crescimento, isso realmente acontece. O chefe precisa reconhecer isso sem rodeios. Afinal, eu também tenho minhas próprias convicções quando se trata de gestão de recursos humanos. Mostre um pouco de orgulho, tenente. Você provou seu valor hoje. Sinto-me um pouco constrangido ao ouvir isso de você, coronel. Uma conquista é uma conquista. Um pouco de autoconfiança é necessário. Um leve indício dessa confiança surge agora no rosto do primeiro-tenente Vusteman. Ao perceber isso, digo as palavras que presumo que ele queira ouvir. Contarei com você da próxima vez. Sim, senhora, grita o primeiro-tenente Vusteman em voz alta. Obrigado, coronel. Conto com você e com as habilidades do seu esquadrão. Quando voltarmos, permita-me lhe oferecer uma bebida. Qual é a sua preferência? Na minha opinião, qualquer coisa destilada está ótima. Acho que temos um pouco de sinapse. Vou procurar mais tarde. Obrigado. Claro, digo, acenando com a mão enquanto me afasto da formação do primeiro-tenente Vusteman antes de chamar o primeiro-tenente Grants. Felizmente, ele entende a indireta e vem imediatamente. A força da Federação de antes, pergunto com leveza. Como devemos chamá-los? Uma unidade mecanizada de magos? Qual foi sua impressão deles, Tenente Grants, agora que você realmente os enfrentou? Eles formavam uma unidade sólida. Sinceramente, fiquei surpreso. O nível de habilidade dos magos era um pouco fraco, mas... Sim, tudo bem, pode continuar. Mesmo que não pudessem voar como magos, sua defesa era obviamente muito mais forte do que a da infantaria normal, diz o jovem primeiro-tenente, demonstrando surpreendentes poderes de percepção. Eles não representavam problema para nós, mas podiam ser bem difíceis para a infantaria aliada ou para magos de nível normal. Esta é apenas a minha opinião, diz o primeiro-tenente Grants, chegando à sua conclusão. Mas unidades como essas poderiam se tornar uma ameaça real. Mesmo magos medianos conseguem reunir poder de fogo equivalente ao de uma metralhadora leve. Isso os tornaria um inimigo perigoso para a infantaria regular. Com um número suficiente de soldados, eles poderiam representar uma ameaça muito grande. Uma opinião pertinente. E quanto ao nosso lado? Como as nossas forças devem se opor a eles? Esta é uma excelente oportunidade. Gostaria de ouvir a sua opinião. O primeiro-tenente Grants pensa por um instante antes de falar. Bem, já que são alvos terrestres. Se considerarmos os projéteis defensivos essencialmente como blindagem, será que não deveríamos reagir da mesma forma que reagiríamos a tanques? Especificamente, vocês enviariam tanques? Se estivermos tentando evitar nos aproximar, talvez morteiros. Já que o inimigo não pode voar, se os bombardeássemos com tudo o que temos assim que detectássemos sua assinatura de mana, isso resolveria o problema, eu acho. Ao analisar essa resposta, não tenho certeza de como reagir. Obviamente, há lógica no que ele diz. No fim das contas, poder de fogo resolveria o problema deles. Sua resposta também está praticamente correta no que diz respeito aos papéis de cada exército. A abordagem de eliminar o inimigo antes que ele se aproxime também é, em geral, válida. No entanto, há um ponto que meu subordinado deixou passar. Vou ter que perguntar ao capitão Maybert quando voltarmos. Sobre as munições restantes. Tenho certeza de que ele pode detalhar os números. Ao retornarmos ao quartel, o primeiro-tenente Tospan vem cumprimentá-los com um sorriso de satisfação no rosto pelo trabalho bem feito. Ele tem feito um excelente trabalho organizando a base. Para um acampamento de campanha, claro. Quase não reconheci o lugar, tenente. O senhor também planeja usar concreto? Sim. Consegui que nos alocassem um pouco de concreto destinado a fortificações por precaução.
Claro, digo, assentindo com a cabeça. De acordo com os planos de manutenção defensiva do general Zetor, o planejamento em larga escala é duvidoso, grande parte dele permanece, na melhor das hipóteses, um esboço geral, mas em termos de trabalho de campo, o império tem sido fervoroso, chegando a planejar até mesmo os materiais. Excelente. Concordo com a cabeça. É melhor ter instalações defensivas do que não ter aqueles tolos pretensiosos que se opuseram à ideia de cavar buracos provavelmente já morreram há muito tempo. E fortificações são fortificações, afinal, mesmo quando se trata de construções improvisadas e precárias. Mesmo quando mal passam de tapar buracos em alojamentos frios. Obrigado, Tenente Tospan. Continue com o bom trabalho. Sim, coronel, responde meu subordinado. Deixando para trás, reúno meu equipamento. Os oficiais de magia se dirigem ao capitão Maybert, que assumiu o comando na minha ausência. Ao chegar ao centro de comando, fico chocado ao descobrir que as correntes de ar foram completamente bloqueadas. Dentro do centro de comando, agora literalmente mais aquecido, sorriu aliviada. Embora o rosto da capitã Maybert, que assumiu o comando em sua ausência, não esteja exatamente radiante e alegre. Contudo, um chocolate quente indispensável e acolhedor me aguarda na sala de comando simples e minimalista, aparentemente providenciado pelo próprio capitão. Bem, pensei que já que era um voo de inverno, sensato e atencioso, minha avaliação do comandante da artilharia aumentou drasticamente. Obrigado, capitão. Não se importem se eu aceitar, dizem os policiais, com as mãos gananciosas estendendo-se rapidamente em todas as direções. Não demora muito para que o chocolate quente oferecido desapareça em seus estômagos. Você podia ao menos ter saboreado um pouco, resmunga o capitão Maybert com um sorriso, fazendo jus à sua reputação de sujeito decente. Aliás, quando lhe perguntam como conseguiu de repente cacau, o capitão dá um sorriso irônico. A informação veio do Comando Leste. Um antigo colega meu está na unidade de intendência deles. Um velho amigo. Excelente. Atalhos são sempre bem-vindos. Vários olhares inquisitivos logo se voltam para o capitão Maybert, questionando se podemos esperar mais desse tipo de tratamento no futuro. Em resposta, o capitão, comandante de artilharia sério que é, balança a cabeça tristemente. Duvido, mas vou ver o que posso fazer. Que pena, disseram todos, quebrando o gelo. Depois, o capitão Maybert relatou habilmente o que aconteceu durante a ausência deles. Mas, é claro, tudo transcorreu com a tranquilidade de um chocolate quente na base. Na verdade, ele estava apenas informando a Tânia o que ela já sabia, que o primeiro-tenente Tospan estava trabalhando diligentemente em campo, cavando buracos no chão com cuidado e remendando buracos nas paredes. Como oficial com vasta experiência em campo, o capitão Maybert está, na verdade, muito mais interessado nas novas tropas encontradas por Tânia e os outros. Bem, vamos ao assunto principal. Como eram essas novas tropas? Qual é o assunto principal, capitão? Envolve compreender a situação atual do inimigo. Obviamente, isso é muito importante. Além disso, do ponto de vista da artilharia, se as unidades mecanizadas inimigas começarem a incorporar magia e a lançar projéteis defensivos, como não me preocupar? Faça uma careta, reconhecendo a veracidade do que ele diz. Compartilhar informações com a unidade é muito importante, assim como a análise pós-ação. E talvez a perspectiva de um oficial sem habilidades especiais seja pertinente. Para ser franco, como uma unidade isolada, eles não eram grande coisa. Era como atacar uma brigada de infantaria mecanizada isolada. Em termos de resultado, atacá-los com um batalhão inteiro de magos provavelmente seria um exagero, para dizer o mínimo. E quando não estão agindo sozinhos? Honestamente, não sei, capitão Maybert, digo, verbalizando minha incerteza. Para os nossos padrões, eles eram surpreendentemente fracos. O fato de sua assinatura de mana ter vazado a ponto de revelar a localização de toda a unidade mecanizada é uma falha óbvia. Além disso, se a combinação estivesse funcionando, seria uma ameaça. Mas no momento em que está anulando as vantagens de ambos os lados, poderia ser uma ameaça? É difícil dizer. O capitão Maybert parece perdido em pensamentos por um instante. No entanto, o primeiro-tenente Grants, que está ao seu lado, o interrompe, aparentemente tendo uma ideia. Sim, mas fazemos algo semelhante. Principalmente quando avançamos em áreas onde precisamos manter nossa magia completamente selada. Temos feito um ótimo uso de veículos, incluindo os tanques do capitão Arrens. Sim, concordo. Não se trata apenas de táticas de desmobilização de tanques. Magos são frequentemente deslocados por outros métodos, incluindo lançamento aéreo a partir de transportes. Tenente-coronel, o primeiro-tenente Grants tem razão. Levando em conta os ataques surpresa, se o inimigo aprimorar esse método, ele poderá se tornar uma tática muito perigosa, não é? Pergunta o Major Weiss, com um tom de urgência na voz. Meu ajudante acena com a cabeça, também em concordância. Acho que o Major tem razão em se preocupar, assim como o primeiro-tenente Grants. Sei muito bem o quão grande pode ser o fator surpresa quando esperamos até estarmos bem em cima do inimigo para revelar nossa assinatura. O primeiro-tenente Grants parece satisfeito consigo mesmo. Assim como o Major Weiss e o primeiro-tenente Cerebriacol, eu também não tenho grandes discordâncias com o que Grants disse. Como uma forma simples de transformar soldados inexperientes em armas com aptidão mágica taticamente falando, isso poderia representar uma ameaça desproporcional se eles se concentrassem no elemento surpresa. No entanto, como alguém que construiu uma carreira como mago aéreo, não posso deixar de me perguntar, no fim das contas, ataques repetidos por magos aéreos não seriam quase sempre superiores? Aliás, embora as vantagens táticas da furtividade sejam inegáveis para as forças regulares, as vantagens estratégicas não seriam bem menos expressivas? Para ser franco, murmurei. Para o bem ou para o mal, suas opiniões são as de magos veteranos. Com veteranos, tal aplicação poderia ser prática. Mas e quanto aos novos soldados que nem sequer conseguem voar? Uma carta que pode ser usada facilmente por qualquer pessoa é a mais forte.
mas o valor muda quando essa carta só pode ser usada por alguns poucos escolhidos. Se a carta for coringa perfeita para todas as situações, então certamente ela será poderosa. Mas se sua mão estiver cheia de cartas que só são poderosas em certos contextos, então você ficará impotente diante de mudanças nas circunstâncias e no ambiente. O Império pode estar excessivamente desequilibrado a favor das táticas de magos aéreos, e provavelmente faz algum sentido usar magos que não podem voar como armas, anexando-os a tropas terrestres e usando-os como uma infantaria poderosa que permanece oculta até ser necessária. Mas será que o custo dos magos terrestres é suficiente? Pergunto, com dúvida. No entanto, o capitão Maybert, que galgou posições na hierarquia dos artilheiros, compartilha uma informação surpreendente. Coronel, com todo respeito, o senhor sabe que já houve precedentes para esse tipo de uso? Precedente. Desculpe, não estou familiarizado. Tenho estado a rever os manuais e regulamentos da infantaria por conta própria. Por interesse pessoal, estava a consultar textos anteriores, mas a expectativa era que os magos fossem usados como tropas terrestres poderosas. Como especificamente eles deveriam ser usados? Como um punho blindado, como cavalaria pesada a pé. Chamá-los de tanques seria um pouco exagerado, mas a ideia era usá-los como fortalezas móveis, equipados com canhões de campanha leves, em apoio à infantaria. Interessante, diz o primeiro-tenente Grants, batendo palmas e rindo. Artilharia leve móvel. Claro, a ideia seria usar o poder de fogo dos magos como artilharia leve. Agora que você mencionou, projéteis e filmes mágicos também serviriam como defesa. Eles realmente funcionariam como fortalezas. O primeiro-tenente Grants conclui com uma careta. Eu fiz algo parecido quando protegia o general Zetor. Consigo imaginar mais ou menos o que o capitão Maybert está descrevendo. Prossiga, tenente. Acha que esse tipo de uso seria vantajoso para as forças regulares nos dias de hoje? Para proteger VIPs, provavelmente, mas para proteger apenas a infantaria, talvez contra armas leves. Mas não consigo imaginar que seria uma boa proteção contra armamento pesado. O Major Vai será o próximo a responder. Até mesmo os projéteis defensivos mais resistentes da Federação poderiam ser facilmente quebrados com fogo concentrado de fórmula ótica. Como disse Grants, seria impressionante se eles resistissem a um único disparo desse tipo. Verdade, digo, concordando com o Major Vais antes de voltar meu olhar para o capitão Maybert. Eles têm razão, capitão. Quando se trata de forças regulares, parece que o lugar de um mago é nos céus. Afinal, é lá que é possível usar táticas de desembarque e ter um controle estratégico forte. O capitão Maybert demonstra um olhar de reconhecimento. Sua expressão muda para uma carranca. Você quer dizer como em Uldoa? Sim, isso também. Tânia e os outros dão de ombros. Eles passaram por poucas e boas na frente de batalha de Uldoa. Chega de lembranças, porém digo, retomando o assunto. No fim das contas, para nós, como um batalhão de magos aéreos, eles não representavam muita ameaça. Mas as tropas terrestres têm sua própria perspectiva. Sem magos, enfrentá-los em nível de unidade pode ser difícil. Extremamente difícil, responde o capitão Maybert honestamente. Já enfrentei combate corpo a corpo contra uma unidade inimiga de magos sem apoio de outros magos, no porto, e posso lhe dizer, foi barra pesada. Claro, quando aquele convidado do comando veio nos visitar. Sim, diz o capitão Maybert, com uma expressão de quem engoliu algo amargo. Ele continua, este Capgroup tem sorte por ter métodos para lidar com magos. A maioria está bem familiarizada com o que os magos podem fazer. Mas, uma unidade de recrutas novatos, em combate corpo a corpo sistemático com magos? Para todos eles é óbvio que a situação seria difícil. Como chefe, Tânia levanta uma hipótese desagradável. Muito bem, então, para fins de argumentação, vamos considerar a pior possibilidade possível. Que haja probabilidade suficiente de que o inimigo use essas unidades de magos para liderar um ataque decisivo. Assim que todos aceitarem a possibilidade, faço a minha próxima pergunta. Bem, nesse caso, nossa linha defensiva como um todo seria capaz de resistir a um ataque desse tipo? A expressão em seus rostos, enquanto o desagrado dá lugar à severidade, é uma cena digna de ser vista. Nesse instante, o primeiro-tenente Bustema, que estava parado hesitante, levanta a mão. Tânia volta a olhar para ele com um olhar interrogativo e ele começa a falar. Eu sei que devemos considerar essa possibilidade primeiro, mas a maneira mais rápida de lidar com isso não seria contra-atacar com magos aéreos? Quero dizer, olho por olho, dente por dente, certo? Verdade, todos concordam. Não há magos suficientes, tenente. Sim, coronel. Mas imagino que no fim, recorreríamos ao fogo de artilharia. Contra navios de guerra inimigos, navios de guerra aliados. Contra aviões de caça inimigos, aviões de caça aliados. E contra magos inimigos, magos aliados. E se isso não bastar, tragam os canhões. Destruam todos os problemas com poder de fogo. No entanto, o capitão Maybert agora menciona suas dificuldades financeiras. Assim como acontece com os magos, não temos o suficiente. Se tivéssemos munição de sobra, o tenente Vosté manteria razão, mas... Não? Exatamente, diz o comandante da artilharia com um aceno de cabeça desconfortável. Enquanto você estava fora, tentei negociar com o comando, até mesmo com os intendentes, mas quando se trata de munição e combustível, só há promessas vazias. Parece que a cota habitual foi toda desviada para a frente de batalha de Uldoa. Maybert conseguiu arrancar até cacau dos intendentes, mas quando se tratava de projéteis, a resposta era zero. O triste estado de suas reservas de munição. O estado absolutamente deplorável dos suprimentos. Mas, é claro, aqueles reunidos no posto de comando entendem como as coisas chegaram a esse ponto. O extravagante gasto na frente sul de Uldoa foi financiado por despesas futuras no leste. A abundância sem precedentes de apoio à escala de suprimentos, tão rara hoje em dia, e a completa inserção de forças de combate alcançada em Uldoa vieram dos suprimentos suplementares, às vezes, até mesmo básicos, bem como do pessoal de reposição, que deveriam ter sido enviados para o leste.
Até aviões foram desviados, tudo e qualquer coisa. Ninguém pode criar algo do nada. E o general Zetor não é exceção. O leste foi forçado a fazer um sacrifício correspondente, simples assim. E se precisarem reforçar sua linha rapidamente, o período de carência do apesar da lama da primavera, eles se provariam presas fáceis diante do inevitável contra-ataque da Federação. Nesse caso, em vez de lamentarem essa incerteza, precisam encontrar uma maneira de pagar as contas. Ela suspira. Sem magos, sem projéteis, sem nada. Primeiro-tenente Vusteman, não adianta desejar o que não temos. Teremos que dar um jeito com o que temos. Certamente ninguém poderia discordar disso. É dolorosamente óbvio, no entanto, que o caminho à frente será árduo. Afinal, dificilmente conseguiremos suprir a escassez de pólvora e combustível com puro idealismo. E se alguém por aí pensa que poderia, todos na linha de frente concordariam unanimemente que essa pessoa é bem-vinda para ir lá em seu lugar e tentar. O verdadeiro problema é que tudo é desperdiçado na guerra. É por isso que, Tânia, acredito que só os tolos travam guerras impossíveis de vencer. Tolos. No fundo, é isso que eu acho que essas pessoas são. Como pessoa com visão empresarial, porém, devo considerar medidas corretivas. Após refletir sobre o assunto, compartilho minhas ideias. Em relação à munição, provavelmente podemos esperar que ela seja reabastecida. Para os magos, o desgaste é muito severo. A qualidade dos magos depende da individualidade de cada um. O treinamento é difícil e a reposição é precária. Há pouco que possamos esperar nesse aspecto, mas as cascas podem ser produzidas em massa. É justamente por insistirmos em sobreviver, murmura Tânia, que eles nos fazem trabalhar tanto. Somos meros peões. Há muitos oficiais superiores veneráveis, como o general Zetor, nos altos escalões. Mas quando se trata da nossa unidade, eu sou a oficial de magia mais veterana, e o próximo na hierarquia é o primeiro-tenente Cerebriacol. Eu riria se não fosse tão triste. Nem sempre foi assim. Na frente do Reno, Visha e eu éramos apenas segundos-tenentes insignificantes, magos de nível mais baixo. Havia muita gente acima de nós. Eu me lembro, diz minha ajudante, com um sorriso suave no rosto. Fomos lançados diretamente do corpo de cadetes para a frente do Reno. O oficial superior na época era um imponente comandante de pelotão com um ar vagamente veterano. Sim, e o tenente-coronel. Encara o tenente Grants enquanto uma expressão de nostalgia começa a surgir em seu rosto. Então, solto um suspiro. A guerra se prolonga demais. Nós, aqueles como nós, somos como fósseis vivos neste momento. Uma transferência pacífica de emprego pode estar fora de questão, mas eu gostaria de uma mudança de posto. Ou pelo menos, uma redução da carga horária. Mas essas são queixas vãs, que eu não posso resolver e, portanto, dificilmente são produtivas. Se reclamar tem um propósito, é uma coisa, mas reclamar por reclamar é apenas uma perda de tempo. Em tempos de guerra, não há luxo mais odioso do que o desperdício de tempo. Embora simples, o briefing pós-missão já está concluído. Portanto, não há motivo para forçar meus subordinados a fazer horas extras desnecessárias. O tempo é um recurso limitado que deve ser respeitado, independentemente de a quem pertença. Encerro a discussão. Capitão Maybert, vamos encerrar por agora. Deixarei o senhor no comando até o próximo turno. Meus homens e eu precisamos descansar após o voo. Deixe comigo. Continuem assim, respondo, antes de dispensar meus subordinados com um sorriso que é a própria benevolência. Bom trabalho, pessoal. Agora é com vocês. Aproveitem para dormir um pouco, se quiserem. Acenando com a mão, caminho rapidamente em direção ao celeiro, que agora serve como nosso refeitório improvisado para um lanche leve. Parece que os outros oficiais mágicos, no entanto, tiveram a mesma ideia. Bem, vejam só, uma refeição para todos juntos. Recebendo ensopado e pão requintados do oficial de serviço, eles se sentam em círculo dentro do celeiro surrado. Obviamente não é nada sofisticado ou digno de oficial. Os talheres são de uso militar e a comida foi requintada. O fato de haver bebidas quentes, mesmo que não estejam bem quentes, já é um luxo. Há quanto tempo estávamos jantando na capital? Murmurou meu ajudante. Eu apenas ri. Ora, foi ontem mesmo, durante nosso meio feriado. Se eu abrisse minha carteira agora, aposto que encontraria o recibo enorme de toda a comida que você comeu. Você não faria isso. O Estado-Maior lhe deu uma multa por isso. Viram só, vocês se lembram, interrompem os outros. Envergonhada, a primeira-tenente Cerebriacol engole o pão rapidamente. Sabe, este pão é até bem gostoso, diz ela, sorrindo e fingindo inocência. Faço uma careta e decido pegar leve com ela, já que ela já escapou da pior parte da perseguição. E você, primeiro-tenente Vusteman, gostou da sua estadia na capital depois de tanto tempo? Eu sei que é o trabalho, mas fiquei preso fazendo papelada, diz ele em tom meio acusatório. Dou de ombros. Bem, acredito que garanti que você tivesse pelo menos um pouco de tempo livre. Sim, felizmente consegui visitar minha família pela primeira vez em muito tempo. Sinceramente, nunca imaginei que usaria meu orbe para um voo pessoal de volta para casa. Vocês devem agradecer a Tenente Cerebriacol por isso. Ela fez um trabalho maravilhoso ao organizar o destacamento de serviço de ordenança justamente quando todos estavam prontos para visitar suas famílias. Bem, digo isso como alguém que terminou o trabalho antes do prazo, mas é o mínimo que eu podia fazer, diz o primeiro-tenente Cerebriacol, rindo, sempre proativo. O senhor é um veterano e tanto, Tenente Cerebriacol. Rápido no trabalho e habilidoso em combate. Inteligente e bonito, como se costuma dizer, responde o primeiro-tenente Vusteman. Sério? O primeiro-tenente Cerebriacol parece sentir orgulho de suas palavras, mas Weiss, Grants e eu, que o conhecemos há mais tempo, parecemos um pouco confusos. É verdade, Vish é muito confiável. Mas inteligência e beleza, diz o primeiro-tenente Grants em tom de descrença, completando meu pensamento. Ele muda de tom rapidamente, porém, ao perceber o olhar fulminante do primeiro-tenente Cerebriacol.
Sim, as incríveis habilidades de combate e a figura exemplar do Tenente Cerebriacol são uma inspiração para todos nós. Isso é melhor. Melhor, uma ova. E além disso, por que ele está se deixando intimidar por um olhar cúmplice? Vais e eu suspiramos com o comportamento de Grants. Antigamente, era isso que se esperava de qualquer ajudante do primeiro-tenente Vusteman. Seriamente? Sim, digo dando uma bronca no jovem novato. Primeiro-tenente Grants, o senhor se lembra de ter sido enrolado pelo general Zetor? Sim, depois da minha promoção, eu estava completamente exausto. Em resposta às palavras sérias do jovem primeiro-tenente, outro primeiro-tenente, outrora jovem e ambicioso também, solta um suspiro lento. Falando como alguém que já passou por muitas situações difíceis, qualquer pessoa capaz de desempenhar a função de meu ajudante tem meu respeito incondicional. Por algum motivo, porém, quando se trata de Visha, ela tem sido minha parceira desde o reno. Provavelmente é mais fácil quando se tem proximidade assim. Faço uma careta ao ouvir um estalo vindo do meu lado, o som da primeira-tenente Cerebriacol balançando a cabeça para frente e para trás. Obviamente, ela deve estar acenando com a cabeça para dizer sim, mas não precisa de tanto entusiasmo. Nossa, Visha, eu não fazia ideia de que você achava o trabalho tão fácil. O quê? Isso é. Quer dizer, eu sorrio levemente. Sei que deve ser constrangedor para um subordinado admitir que seu trabalho é fácil. Relaxe, Tenente Cerebriacol. Você deve se orgulhar de servir como ajudante de um oficial superior tão tranquilo e livre de caprichos quanto eu. Coronel. O que foi, Major Weiss? Quando você diz extremamente descontraído em comparação com o quê? Ora, não é óbvio, digo, respondendo ao meu subordinado com um aceno de cabeça. Sim, fui agraciado com feitos de bravura, mas por dentro sou tão comum quanto qualquer outro. Apenas mais uma engrenagem comum. É doloroso me chamar de comum, mas se há algo de louvável em mim, suponho que seja a minha diligência excessiva. Imagino que isso seja consequência de tanto tempo no exército, diz o Major Weiss concisamente, parecendo bastante surpreso. Fiquei bastante impressionado com as palavras dele. É verdade. Quando alguém passa tanto tempo quanto ela em uma organização que exige uniformidade, como as Forças Armadas, onde até mesmo a formação é feita internamente, então é natural que essa pessoa tenda a se moldar ao padrão estabelecido para aquela organização. Sim, uma percepção aguçada. Decido elogiar seu poder de discernimento. Talvez você tenha razão, Major Weiss. Nesse sentido, eu posso de fato ser considerado o padrão organizacional. Bem, o padrão do passado, quero dizer. Entendo, diz o Major Weiss com uma expressão perplexa no rosto. Ele começa a falar com certa hesitação. Nesse caso, coronel, se o senhor representa o padrão do passado, então, o quanto exatamente o padrão atual caiu, diria o senhor? Vejamos, o Tenente Cerebriacol e eu fomos tratados como dois ovos que ainda não tinham eclodido. Então, menos que ovos agora, suponho? As próximas palavras do Major Weiss parecem quase resignadas. Ele tem uma expressão pensativa no rosto. Como essa guerra vai se desenrolar? Ele pergunta, antes de baixar o olhar em silêncio. Entendo o que ele está perguntando e tento ser o mais sincero possível ao confirmar seus receios. Uma guerra total que se arrasta por tempo demais. O que significa? Você já sabe o que isso significa, Major. Em algum momento chegaremos a um limite, se as coisas continuarem como estão. Ela não pode ir tão longe a ponto de sugerir abertamente a derrota do Império. Uma batalha de resistência. Não, nada tão admirável, murmuro dando de ombros. Coronel, o que foi, Tenente Cerebriacol? Você acha que vamos ganhar? Uma pergunta direta. O celeiro fica em silêncio enquanto os outros policiais, que ainda deveriam estar devorando o ensopado, lançam olhares de soslaio, aguardando minha resposta. Mas só posso dar uma resposta. Você está dizendo que acha que vamos perder. Não, mas... Vamos ganhar? Levanto a mão para impedi-la antes que ela possa continuar. Será que um único país pode vencer o mundo inteiro? Bem, pare de fazer perguntas tolas. Eu preciso pensar na minha posição. Há coisas que não podem ser ditas em voz alta. Mas é claro, isso não é algo com que a maioria das pessoas possa se contentar. Então é verdade? Pergunta ao primeiro-tenente Grants com um tom casual, porém determinado. Ele está me encarando fixamente. Coronel, por favor, diga-nos sua resposta. Mas antes que ele possa terminar a pergunta, eu já estou falando. Apesar da situação deplorável, insistir nesse caminho seria imprudente. No nosso nível hierárquico, tudo o que precisamos fazer é derrotar o inimigo que está bem diante dos nossos olhos. Os assuntos mundiais e das nações estão além da nossa alçada. Mas, o primeiro-tenente Grants continua teimoso como sempre, como um cão com um osso. Espere aí. Vou pensar um pouco. Talvez o primeiro-tenente Grants tenha absorveu alguns dos murmúrios do general Zetor em seu tempo. Se assim for, então a resposta dela é clara. Para um patriota, a resposta é óbvia. Agora sei as palavras certas. Afinal, quando se está num navio que está afundando, a escolha das palavras é de extrema importância. Se não lutarmos, não sobreviveremos. Portanto, é isso que devemos fazer. Lutar e sobreviver. Ainda não perdemos, mas se deixarmos o fatalismo tomar conta, nos perderemos na corrupção que assola nossos corações. Coronel, muito obrigado. Não é nada, digo dando de ombros. Mas foi por pouco. Os outros oficiais de magia estavam quase no centro da questão, mas é cedo demais para falar em derrota. As condições ainda não estão propícias para que a ideia seja divulgada. Nessa fase, é melhor evitar qualquer tipo de conversa que possa ser interpretada como derrotismo. É importante encarar a realidade de frente, mas compreendo uma triste verdade. Aqueles capazes de olhar para a realidade de frente podem tomar as medidas necessárias. Isso é indiscutível. Mas por mais triste que seja, quando a maioria das pessoas ainda não é capaz de aceitar essa verdade, os fortes, aqueles que conseguem encará-la primeiro, são frequentemente forçados a se tornarem bodes expiatórios.
Tânia sabe disso. Mesmo quando a casa do vizinho está pegando fogo, nem todos conseguem perceber a extensão do incêndio e pegar a mangueira. Assim, o verdadeiro papel de um gerente é ajudar seus subordinados a enxergarem os sinais e, felizmente, me orgulho de ser um especialista nisso. A vitória depende de quanto conseguirmos recuperar antes da contraofensiva do inimigo. Em resposta às minhas palavras, meus oficiais subordinados começaram a calcular os cronogramas mentalmente. O Cup Group consumiu uma quantidade significativa de recursos e pessoal em Udoa. Embora já tenha havido uma reposição parcial desses recursos humanos, a maioria dessas substituições são de novos recrutas. Até que ponto o treinamento poderá progredir nesses 2 ou 3 meses de trégua que provavelmente nos foram concedidos? No momento, esses novatos são um peso morto, nem sequer aptos para servir como bucha de canhão, mas todos os soldados são assim no começo. A natureza de uma organização é permitir que essas pessoas sejam utilizadas e treinadas, preparando-as para coisas maiores. Em outras palavras, os novos recrutas são e sempre serão o futuro. Se houver tempo. É isso que nos ajuda a superar os momentos difíceis no futuro. No entanto, o que Tânia e os outros não sabem neste momento é que muitas vezes, o que torna os momentos difíceis tão difíceis é o fato de não acontecerem na hora e no lugar que você escolhe. Assim, não havia como saber que o relatório que Tânia e os outros tão habilmente elaboraram naquele dia, afirmando que os comunistas estão tramando algo estranho, levaria a uma reação química que nenhuma pessoa sensata preveria. A verdade é que a derrota da unidade mecanizada de magos inimiga e a rápida redação de um relatório, que foi submetido a tantas pessoas, resultariam em tempos difíceis para eles. A possibilidade de uma força inimiga recém-formada e eficaz, o surgimento de um novo paradigma no leste, ou talvez, simplesmente os feitos militares de um jovem adido, independentemente das circunstâncias que serviram de gatilho. Entre os membros da corte imperial que leram um relatório do Camp Group, havia um, em particular, de natureza extremamente séria. Alguém com intenções fundamentalmente boas. Ninguém jamais discordaria disso. O nome dessa pessoa era Alexandra. Como filha mais nova de Sua Majestade o Imperador, ela era comandante hereditária do Exército Imperial, liderando o 23º Regimento da Guarda Imperial. Estritamente falando, como Regimento da Guarda Imperial, a unidade não era independente. Juntamente com o 13º Regimento, o 23º Regimento da Guarda Imperial fazia parte da 3ª Divisão da Guarda. Naturalmente, quando se tratava de operações de combate, a 3ª Divisão da Guarda estava no comando. O regimento não foi doutrinariamente estruturado para ser enviado sozinho para a linha de frente. Embora pode-se dizer que tudo isso era apenas para inglês ver, já que o comandante da 3ª Divisão da Guarda era ninguém menos que o irmão mais novo do atual imperador. Na realidade, a situação era mais como a de um tio cuidando da sobrinha. Afinal, a Guarda Imperial era um posto reservado para pessoas importantes. Todas as posições importantes na Guarda existente, composta por 3 divisões, eram ocupadas por vários membros da família imperial. Como uma relíquia antiquada, geralmente passavam o tempo treinando para uma marcha imperial que obviamente nunca aconteceria, ou servindo como um posto de apoio glorificado para soldados feridos ou um lugar onde os condecorados podiam desfrutar de um pouco de descanso e lazer. Ocasionalmente podia ser usado como um centro de recrutamento para instrutores, mas seus títulos como comandante regimental nunca eram usados, exceto para fins cerimoniais. No entanto, essa comandante regimental em particular, que tinha ligações com uma linhagem nobre irrestrita e inviolável, levava seus deveres militares muito a sério. O papel da Guarda Imperial é guardar o castelo imperial, não vou discutir isso. No entanto, o fato de eles não terem visto combate de verdade é lamentável. Levando em consideração as lições aprendidas na guerra, meu regimento não deveria ser enviado também para a linha de frente? Acredito que seria melhor se eles, ou pelo menos o comando do regimento, adquirissem experiência na frente de batalha, e assim por diante. Ela insistia, sempre séria. Em certo sentido, ela tinha razão. É claro que ela não considerou as implicações de enviar membros da família imperial para a frente oriental, que estava em impasse, sem mencionar que ela seria acompanhada por todo o comando regimental, que embora possuísse certo grau de treinamento individual, era composto por uma gama de pessoas importantes, incluindo mulheres de várias famílias aristocráticas distintas e de alto escalão. Em outras palavras, a Guarda Imperial era um exército de exibição, excelentemente treinado para servir de ornamento, mas não algo que você gostaria de enviar para a linha de frente. Era uma instituição para membros da família imperial e aristocratas que queriam brincar de soldado. Só isso. O império possuía diversas regulamentações obsoletas. Por isso, esses cargos ainda existiam. Se analisarmos a origem da Guarda Imperial, veremos que havia muitos cargos reservados para mulheres da família imperial e para os filhos, incluindo meninas, de aristocratas de alto escalão. Isso incluía comandantes regimentais da cavalaria da guarda, mesmo em uma época em que mulheres soldados eram relativamente raras. Para posições importantes na Guarda Imperial, assim como na corte, não era incomum que homens e mulheres ocupassem posições quase iguais. Para os soldados destacados, o treinamento também era relativamente completo. Vários tinham experiência real em combate, incluindo aqueles que estavam temporariamente na capital ou em período de descanso e recuperação. Eles também estavam bem equipados. Contudo, quer se tratasse de uma divisão da guarda ou de um regimento da Guarda Imperial, essas unidades não tinham experiência em combate como uma unidade. E em termos de experiência de unidade, a maioria dos soldados tinha experiência, no máximo, ao nível de companhia, talvez ocasionalmente ao nível de batalhão. Se procurássemos exceções,
A maioria eram guardas de honra de desfile ou de cerimônia. Ao mesmo tempo, como seria um desperdício manter uma unidade tão extensa apenas para lazer? Eles também aceitavam novos recrutas para treinamento em nível de batalhão. No entanto, assim que esses recrutas se tornaram soldados úteis, o Estado-Maior fez um passe de mágica para levá-los embora rapidamente. Com um simples gesto de caneta, um pouco de tinta e alguns documentos, o que antes fora um batalhão da Guarda Imperial, pôde ser dividido em nome da expansão e reorganização, transferindo quase todo o pessoal com experiência útil em combate para outros locais. O rótulo de ex-Guarda Imperial serviu como um verniz conveniente para o pessoal principal nos regimentos de infantaria recém-formados. A maioria dos que ficaram para trás no batalhão original da Guarda Imperial eram filhos de aristocratas de alta patente ou aqueles poucos que necessitavam de consideração especial. Esse acordo funcionou bem para todos os envolvidos. Contanto, é claro que nenhum membro da realeza pretensioso resolvesse, de repente, descobrir um senso de nobreza e concluir que não era correto ficar sentado como mero enfeite durante esses tempos de guerra total. Para grande infortúnio geral, Sua Alteza a Princesa, que tinha um admirável senso de dever mesmo em tempos normais, decidiu que seus deveres honorários deveriam ser cumpridos literalmente. Os relatos da frente de batalha aparentemente se tornaram insuportáveis. Mas e se enviássemos o 23º Regimento da Guarda Imperial para a frente de batalha como reforços? Era uma proposta da qual qualquer pessoa familiarizada com a realidade só poderia se afastar. O Estado-Maior e o Comando Leste ficaram ambos com as mãos na cabeça em choque. Em circunstâncias normais talvez tivessem recusado educadamente. Mas esta era uma proposta de um membro dedicado e bem-intencionado da família imperial. Um papel para a Guarda Imperial na linha de frente. Uma proposta tão cortês e honrosa vinda de uma filha tão nobre da linhagem imperial. O império era formalmente um governo imperial, e aqueles que serviam nas forças armadas haviam jurado lealdade à família imperial. Uma vez que o próprio imperador acrescentou que uma semana ou mais de experiência em campo não faria mal, não havia nada a fazer senão acatar a ordem imperial. Nem mesmo o general Hans von Zetor foi exceção. O general lançou um olhar momentâneo de fúria para o ajudante de ordens que havia entregado a mensagem. Preciso ir imediatamente ao palácio e falar com Sua Majestade. Isso foi tudo que o general Zetor disse. De fato, o general levantou-se imediatamente e saiu correndo da sala. Enquanto isso, o coronel Uger, um ajudante de alta patente, corria de um lado para o outro em pânico, organizando tudo ponto para ter acesso ao palácio. O ajudante que havia ficado para trás cambaleou fracamente pelos corredores do gabinete do Estado-Maior antes de correr para o banheiro mais próximo, tendo recebido uma bebida da própria Sua Alteza Alexandra mais cedo naquele dia, bem como uma xícara de café do general Zetor. O infeliz mensageiro logo se viu compartilhando aquela mistura pastosa em seu estômago com um dos vasos sanitários do Estado-Maior. Resumindo, o homem vomitou, com suco gástrico e tudo. No entanto, o ajudante não foi o único a sofrer dessa forma naquele dia. O general Loudon também vomitou. Aliás, o general Zetor também. Sim, todas as pessoas importantes estavam vomitando. Essa era a natureza do império em que viviam, o sistema imperial. Mas eles tentaram lutar, tentaram e até conseguiram impedir o avanço de todo o regimento. Talvez não sejam feitos de proporções históricas, mas dentro daquela organização, tão profundamente marcados por sua cultura e suas restrições, ainda assim foi uma façanha que exigiu cada grama de esforço. Não foi uma vitória, porém, mas sim um acordo. Se o regimento inteiro não pudesse ir, talvez uma inspeção no local. Afinal, não havia como deter os sérios quando eles decidiam fazer algo com muita seriedade.